no qual se iniciam as comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante, e, como tem sido pedido por alguns irmãos, já dei esse estudo há muitos anos atrás, há cerca de 20 anos atrás eu dei esse estudo. Então, vamos começar uma jornada nesta manhã, aos domingos pela manhã, sobre a Reforma Protestante. Vamos tratar deste assunto ao longo de um período. Eventualmente, nós daremos uma pausa no domingo, normalmente domingos de ceia, teremos outro tipo de mensagem aberta, mas vamos adentrar nesta série de mensagens, e esses primeiros domingos nós vamos tratar sobre os pré-reformadores da igreja. E eu começo com um texto que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias, capítulo número 4, versículo número 6. Vamos orar. Pai amado, lemos a Tua palavra. Havemos de começar uma série a respeito dos 500 anos da Reforma. Dê-nos graça e, Senhor, que nós possamos aprender que longe da Tua palavra estaremos caminhando sob o erro. Pai amado, o Senhor Jesus nos afirmou: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não queremos andar no erro, que nos faltemos na Tua palavra, só a Escritura, e nela depositemos em Ti a nossa fé, aguardando do Senhor a Sua bendita graça. Somente em Cristo e para a glória de Deus, o Pai, nós a Ti oramos. Amém e amém. Esses primeiros domingos, nós vamos trabalhar com base num livro que lancei recentemente, chamado Pré-Reformadores, Semeadores do Deserto. Esse livro está disponível na banca de literatura da igreja e também pelo site da Escritura. Então você tem à disposição todos os slides que nós temos aqui, eles estão disponíveis no livro, exceto as imagens, as figuras, nós não colocamos ali, mas vamos colocar algumas aqui na tela para que os irmãos acompanhem. Amém? Todos estão conscientes do ano tremendo que estamos vivendo, neste 2017, 500 anos da Reforma. Pois bem, não podemos falar de reforma não podemos falar de reforma apenas falando de uma pessoa, Lutero, o reformador alemão, 1583, 1546, quando ele falece, mas muitos homens e mulheres, eles pavimentaram o caminho para que hoje nós tivéssemos essa liberdade, para eu poder falar e pregar hoje a uma comunidade em português, no idioma que todos entendem, e não em latim, para que eu não precise falar de costas para vocês, para que vocês possam ter uma Bíblia em português, para que vocês possam ler essa Bíblia nas suas casas, para que vocês possam estudar as Bíblias em suas casas e até mesmo contestar o que eu ensino, não concordar com o que eu ensino. Tudo isso faz parte do legado da Reforma Protestante. Mas antes de Lutero, como dizia Paul Althaus, ele é um oceano, é muito amplo. Eu tenho lido muito sobre Lutero nesses últimos tempos, tenho procurado ler o material dele, é praticamente uma tarefa impossível de tanto material que ele tem, mas é muito amplo. Mas antes dele, grandes pessoas foram levantadas e nós vamos começar a falar sobre elas. Por que foram levantadas? Porque a igreja, ela estava deformada. A igreja, com o tempo, ela foi deformada. Jesus, ele criou uma igreja leve, uma estrutura leve. Ele ia pelas aldeias, ia pelos campos, pregava o evangelho, curava pessoas, ensinava pessoas e seguia o seu caminho. E ele condenava a burocracia farisaica que ele observava na religião judaica. Se criou uma estrutura muito grande, uma estrutura policial muito grande. Aliás, hoje muitas igrejas parecem que são pastoreadas por não pastores, mas policiais, por espiões. Então, ao invés de haver o amor por ali, há muitas vezes o oposto. Então, Jesus, ele condenou isso, essa burocracia farisaica, a desvirtuação do templo. O templo perdeu o sentido. Ele chega ali, ele vê um comércio no templo, vocês conhecem a história, ele joga tudo para os ares, enfim. Então, Jesus, ele critica
a tendência humana de fazer as coisas de Deus, que são boas, e torná-las em coisas mais. E a igreja, ela também é uma instituição criada por Deus, só que ela, com o tempo, graças à ação humana, às inferências humanas, ela vai se desvirtuando. Então a igreja, que começa, e todos conhecem, a igreja perseguida, no tempo dos apóstolos, as 10 perseguições dos imperadores romanos, de perseguida, ela passa a ser perseguidora. Ou seja, a igreja deixou de ser igreja com o tempo. Então nós temos algumas fases da igreja para que nós melhor a entendamos. A igreja primitiva era a igreja da época apostólica. Os apóstolos, eles começam a morrer, eles vão ficando idosos, e nós temos os discípulos dos discípulos de Jesus, que começam a ser denominados os pais da igreja. E aí nós temos, então, por causa disso, dos pais da igreja, a igreja patrística, que, digamos, então, é a segunda geração de líderes cristãos, são os discípulos dos discípulos de Jesus. Mas depois disso nós temos Constantino, que se converte, que absorve, começa a defender a fé cristã, e nós temos então a junção, uma perigosa junção entre igreja e Estado. Então a igreja se torna de igreja primitiva em igreja patrística, de igreja patrística em igreja estatal se torna uma igreja oficialmente imperial, policial, e aí nós temos então o surgimento dessa igreja terrível que surge em meados do século V. Então, a igreja, ela começa a perder a sua essência. E o que acontece? As populações que vão sendo absorvidas pelo Império Romano são populações bárbaras, de povos politeístas. Todos têm suas divindades, todos têm seus deuses, todos têm seu... Só que começa a haver uma oficialização ordenando, por exemplo, que as pessoas deixem de adorar aquele santo, aquela santa, e passem a adorar um santo cristão, possa cultuar, melhor dizendo, um santo cristão. Então, nós temos, por exemplo, um panteão de deuses em Roma que vai se tornar um panteão de santos em Roma. A pessoa que adorava aquela entidade pagã, ela continua adorando a mesma entidade, só muda o nome. Só muda o nome de Ana para Maria, só muda o nome de... E aí se permite, então, que ela seja cultuada e esses santos sejam cultuados. E qual o problema? Quando a igreja, então, se torna muito oficializada, muito burocrática, ela começa a absorver nas suas fileiras, para os cargos de liderança, pessoas que não têm, digamos, vocação ministerial e não têm experiência de vida transformada com Deus. São oficiais, são burocratas do governo, são parentes dos oficiais que vão assumindo os cargos, e aí, com falta de conhecimento, eles vão começando então a oficializar, não apenas abusando do povo, mas oficializando as superstições que sempre foram abundantes entre o povo. Então você começa a absorver aquilo, começa a colocar uma nomenclatura cristã e pronto. E a adoção de superstições e o crescimento do culto aos santos era mais um motivo pelo qual se visava e se necessitava uma reforma na igreja cristã. Porque o culto às entidades pagãs, você deixava de adorar Thor, você deixava de adorar Odin, você deixava de adorar tantos deuses dos panteões, Hermes, Mercúrio, mas você começava então a adorar outros com nomes cristãos. A adoração era a mesma, e o culto era o mesmo. Então, havia pessoas que eram contra isso. Agora, o clero, ele ia adotando essas superstições. E ele começa a adotar superstições que vão começar a ganhar corpo na igreja imperial, que é a igreja estatal, que ela vai, então, se dar continuidade como a igreja católica apostólica romana, como teses como, por exemplo, o purgatório, que não está na Bíblia, mas eles vão absorver, aí pegam um versículo lá, dão uma adaptação e entra. As indulgências, as penitências, o pretenso poder do sacerdote absorver pecado, na confissão auricular, aí você absorve, você confessa ali ao padre, ele fala, olha, ego absolvo, eu te absolvo, e pronto. Que poder é esse que o homem pretensiosamente diz ter?
Então, tudo isso vai sendo paulatinamente assumindo corpo, e a igreja vai absorvendo e vai colocando como decretos oficiais, oficializando tudo isso. Por exemplo, daqui a pouco, Imaculado Nascimento de Maria, porque começam a cultuar Maria da forma Maria, só que a Bíblia diz que só Jesus não pecou, que todos nascemos em pecado, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mas Maria não foi gerada pelo Espírito Santo. Aí, como é que a gente vai fazer? Não, então, Imaculado Nascimento de Maria. Aí começam então a atribuir santidade a Ana. Aí se começa a atribuir santidade aos pais de Maria, para que Maria possa ter tido um nascimento imaculado. Então começa a haver uma exacerbação quanto aos princípios que estão balizados na Bíblia, começa a absorver tudo, dar justificativa de tudo, e as teorias extra-bíblicas vão ganhando, não apenas extra-bíblicas do povo, vão ganhando respaldo da liderança da igreja estatal. E aí começa a haver florescimento de culto aos santos. Alguns santos que nunca existiram. São Cristóvão não é um personagem histórico. São Cristóvão é uma figura de um gigante que nunca existiu. Nós temos essa, Santa Wilgefortz, que era uma mulher barbuda. Você consegue ver na foto? Essa é uma foto numa igreja, na Alemanha, e ela é adorada na Bélgica e em Portugal. Mulher barbuda. Aí a pessoa ela tinha um poder e tal, e absorveu Cristo, etc. Aí as pessoas começaram a adorar, nunca existiu essa mulher. Era conto popular, até mesmo um cachorro. No século XII, um cachorro, São Guinefort, começou a ser adorado em Lyon. Sabe qual é a história? Um sujeito, ele tinha que sair, deixou sua filha e o seu cão para guardar a sua filha, para cuidar da sua filha de qualquer lobo, de qualquer animal que viesse, e aquele cão era muito fiel. Ele sai. Daqui a pouco ele chega e vê sua filha morta e o cão cheio de sangue. O que ele faz? Mata o cão. Poxa, o cão matou minha filha. Depois, quando ele vai ver o cão que ele matou, ele vê que debaixo do cão tinha uma serpente, mordida pelo cachorro. Aí ele fica, poxa, esse cachorro salvou a minha filha. Na verdade, eu matei inocente. Ele constrói, então, um santuáriozinho para o cachorro. E começa, em gratidão, a levar coisas para o cachorro. E começam a ver que ali tem algum poder sobrenatural, coisas começam a acontecer ali, começam a levantar um altar, começam a prestar cultos, e é um cachorro. Mas o que é isso? Isso é a nossa religiosidade, isso é a nossa carência da palavra de Deus para nos balizar. Então, assim como as pessoas adoravam sol, adoram lua, adoram montanha, adoram árvore sagrada, adoram elementos da natureza, adoram pessoas. As pessoas começaram a adorar todas as pessoas que tivessem uma história ou em locais onde pretensamente aconteciam milagres. A Igreja Católica Romana, até hoje, nos processos de beatificação e canonização, eles ficam vendo, não, mas aconteceu algum milagre, alguém foi curado com isso, tá bom, então já é candidato a se tornar um santo, para que possa interceder pelos vivos. Então, até hoje, essas questões, elas são fatos na Igreja Romana, não com cachorro mais, como na época, mas, com certeza, essas superstições foram minando a Igreja cristã. A principal foco de carência de muitas pessoas sempre foi a questão de aceitação, principalmente de um amor materno. A figura da mãe sempre foi uma figura ligada, pelo menos nas sociedades, ao longo da história, àquela proteção, aquele cuidado. Então, não, a mãe, eu tenho um porto seguro de proteção, o pai, aquelas noções básicas. Então, a mãe sempre foi, não, vou proteger a mãe e tudo mais, e começa então a haver culto a mulheres, a entidades femininas. Isso na Grécia, isso nos cultos romanos antigos, nas várias mitologias, na mitologia babilônica, na mitologia egípcia, sempre houve figuras muito fortes do poder feminino. E não seria diferente no catolicismo romano, na igreja imperial que surge por aí.
Então, por exemplo, Maria, que na Bíblia sempre teve um papel coadjuvante, com todo respeito a Maria, bendita entre as mulheres. É uma mulher fenomenal, é uma mulher graciosa. Maria, uma mulher excelente, a tal ponto de todas as mulheres, Deus escolhê-la. Ou seja, a pessoa magnífica, mas o papel dela na salvação humana é meramente coadjuvante. A Bíblia não fala nada a respeito de um papel coadjuvante na história do Senhor Jesus, que é o centro da história, que é a ação de Deus na humanidade é Jesus. O Filho de Deus encarnado que morreu por nós, sofreu por nós, ressuscitou, está à destra do Pai intercedendo por nós. E Ele nos mandou um outro Consolador. João 14 fala, o Espírito Santo de Deus. Então, Maria tem um papel. Ela praticamente some das páginas da Bíblia depois dos Evangelhos. Ela é mencionada ali em Romanos e uma menção simples. Mas o que vai acontecer? O culto a Diana era forte, o culto a Ártemis era forte, os cultos femininos. Quem é a mulher mais destacada? A mãe do Senhor Jesus. Então começam a fazer culto a Maria, começam a entronizar Maria a tal ponto que ela passa a ter um papel de intercessora dos fiéis, junto a Jesus. Existe até, alguns anos atrás, eu vi até um adesivo aqui no Rio de Janeiro, dizendo assim, peça à mãe que o filho atende. Quem já viu esse adesivo? É um absurdo. Ou seja, a Bíblia diz para nós pedirmos tudo ao Pai em nome de Jesus. A Bíblia diz que só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, só um pode mediar, os homens e Deus, Pai, que é Jesus Cristo, homem, porque ele passou a humanidade, ele foi tentado em nosso lugar, ele passou por tudo, então ele pode nos representar, como diz 1 João capítulo 2, versículo 1, ele é o nosso advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Aí criam Maria, começa a dar um destaque a Maria como intercessora. E chega ao ponto de, na Idade Média, se apresentar Jesus como um juiz irado. E falar, não, Jesus está muito irado, pede a Maria que ela acalma ele. Por quê? Aquele papel materno, aquela imagem materna. Jesus está irado, pede a ela que ela dá um jeitinho, conversa com ele, e ele então atende. Então começa a haver, não só com os santos, como nós vimos aqui, vários tipos de santos, existentes ou não, mas começa a haver também um crescimento do culto a Maria, que vai ganhar uma força muito grande na religião estatal, na religião governamental, na religião imperial, essa que vai gerar a religião católica romana. Pois bem, se torna então um caos tão grande, um caos cultico tão grande, que não apenas os santos passam a ter poderes. Você pede a Maria, você pede a Georgia, você pede a Sebastião, você pede a esse ou a outro, que a coisa resolve, que você obtém uma graça, que você tem uma cura, que você não sei. Mas o que acontece? Começa a haver culto aos objetos, às coisas inanimadas. Não apenas a criação de Deus, mas também a criação da criação, ou mesmo que não a criação. Então, aquilo que pertenceu a alguém começa a ter poderes mágicos. Então, é o santo sudário, roupa que vestiu Jesus, é uma costela de não sei quem, é um fio de cabelo de Noé. As pessoas começam, então, a cultuar, é a bengala de fulano, é a manjedoura onde nasceu Jesus. E começa a surgir na Europa vários objetos que por causa, tem esse nome, um cravo da cruz, então vamos começar a cultuar, a adorar. E começam então a fazer culto a esses objetos. O nome disso? Relíquias. Até hoje a Igreja Católica Romana oficialmente declara o culto às relíquias. Existe. O Papa Francisco é gente boa, é legal, beija as criancinhas, é do povo, é gente boa, faz embaixadinha, joga bola com a gente. Então, por que ele não muda isso? Continua incentivando as pessoas a cultuarem os santos, as relíquias.
Então, peraí, temos que olhar a doutrina antes de qualquer coisa. Erasmo de Roterdã, ele chegou a dizer que se juntassem todos os pedaços de madeira que começaram a aparecer nos templos da Europa, se juntassem todos os pedaços de madeiras que diziam que era da verdadeira cruz, se era capaz de criar um navio, fazer um navio, só com os pedaços de madeira da cruz, de tanto pedaço de madeira de cruz que existia. Ou seja, o clero, em vez de combater, ou mesmo ainda no absurdo de tolerar, o clero não. O clero era fomentadora de tudo isso. Era a maior propagadora disso. E aí começa as superstições a trazer um problema sério na Europa. A peste negra, que todos nós estudamos no colégio. Século XIV, que vai dizimar 1/3 da população europeia. Mas um dos motivos pelo qual a peste negra se espalhou, através principalmente da peste bubônica, porque foram vários elementos, mas a peste bubônica foi o principal, foi porque começaram a um período de caça às bruxas. E no período de caça às bruxas, começaram a associar o gato, inicialmente era o gato preto. Essa superstição vem lá de trás. Coitado do gato preto. Pessoal, tadinho do gato, quem tem gato preto, tadinho do gato preto. Tem gente que até hoje joga pedra em gato preto. Hoje, você sabia disso? É incrível. Uma criatura de Deus não faz mal a ninguém, tadinho. Pois bem, mas aí do gato preto, na Idade Média, começam a prender mulheres que têm gatos em casa. E pronto, gatos associados à bruxaria começam a matar gatos. Matam tantos os gatos, que os ratos, que eram caçados naturalmente por eles, começam a se propagar. Há uma propagação tão grande de ratos, que a febre bubônica transmitida por eles começa a ser, então, alastrada, e aí, sem um sistema de saneamento público e básico nas casas, a febre bubônica, ela dizima, segundo avaliam, 1/3 da população de toda a Europa. Aí o que acontece? Os teólogos da época, eles sempre tiveram explicações frias. O escolasticismo sempre foi muito racional na sua, por que isso, por causa daquilo, por que isso, por causa daquilo. Mas as pessoas não queriam essa resposta, queriam respostas mais simples. Elas precisavam de coisas mais simples, para como evitar isso, como evitar aquilo. Então, surgem as simpatias. As simpatias, elas vão ganhando corpo no meio da população, e o clero começa a adotar as simpatias. Então, o culto às relíquias, com seus poderes, eles começam a ganhar força. Porque não, você usa isso que vai dar certo, você usa aquilo que vai dar certo, você usa essa caneta, essa tampa dessa caneta que vai dar certo, você usa aquilo e aquilo, outro que dá certo, porque as pessoas começam a adotar essas coisas. E aí, começa a se aceitar qualquer coisa que se dissesse, o povo dissesse, e o clero começa a aceitar. Então, meus amados, começam a se oferecer vendas de indulgência. Não, tem forma, você faz isso, que você vai ficar menos tempo nesse local chamado purgatório, você vai sofrer menos no purgatório, menos nas chamas de purificação, o nome que você queira dar. E aí começa a haver o desenvolvimento disso, depois vamos falar sobre isso mais adiante, mas com os entes queridos já foram finados. Não, olha, você fizer isso, o teu ente querido que está lá no purgatório, ele vai sofrer menos. Então as pessoas começam a apelar para tudo isso. E aí temos então esse misticismo que vai florescer sem um balizamento bíblico. Aí surgem santos e santas, surgem pessoas que começam a ter visões motivadas por interesses pessoais, ou motivadas pelos demônios, ou motivadas pela esquizofrenia. Na esquizofrenia, as pessoas realmente veem coisas. Só que, qual é o problema? Sem haver o balizamento bíblico, as pessoas aceitavam tudo. Então, quando não há balizamento bíblico e a Bíblia se confirma pela própria Bíblia,
Tudo que as pessoas diziam, a pessoa, ela está no monastério, é uma monja, é um monge, é um padre, tem aquela visão, fala, bom, então vamos aceitar, porque é um religioso que falou. Não, mas peraí, e a Bíblia? Isso confirma a Bíblia? Isso tem base na Bíblia? Não havia esse questionamento. Então começa a haver, muitas ilações surgem, muitas loucuras surgem, e muita malícia surge. Até hoje tem pessoas maliciosas profetizando. No meio evangélico, meus amados irmãos, acontece o mesmo. No meio evangélico, essa tríade em relação a visões, que são as visões motivadas pelo demônio, por pessoas que não têm discernimento, visões motivadas por interesses carnais e visões motivadas por esquizofrenia, essa tríade acontece nas igrejas, especialmente nas igrejas que não têm a Bíblia, não questionam, não confrontam, e as pessoas aceitam, porque são pastores, são evangelistas, são apóstolos, são profetas, profetizas, e você aceita tudo. Então, essa carnalidade, essa coisa antibíblica, ela começa a entrar num período grande de misticismo na Europa. Bom, agora basta. Pessoas então começam a ser levantadas por Deus para dizerem agora, bom, isso basta. Por quê? Porque à medida que a população vai se alfabetizando, pelo menos uma mínima parte vai se alfabetizando, e vai começando a ter acesso a alguns escritos da Bíblia, algumas páginas, alguns capítulos, algumas folhas, e começam a entender um pouco, eles falam, isso daí vai contra a Bíblia, isso daí não tem base bíblica. Então, pessoas vão começam a se levantar contra isso. Agora, e os que não tinham conhecimento bíblico? Eles tinham o inquirimento da lógica. Abuso sexual, ostentação financeira, são coisas que a pessoa não precisava ter um conhecimento bíblico para saber que não eram certas. Assim como matar, assim como roubar, não é verdade? Você não precisa ler nos meus mandamentos, não roubarás, para saber que roubar é errado. Ah, mas eu não conhecia a Bíblia, por isso que eu roubei. Espera aí. E tem uma consciência, falamos sobre isso, autoridade da consciência, quando demos o estudo sobre princípios de autoridade. Tem questões que a própria consciência aponta. Roubar, matar alguém, não precisa ler não matarás em Êxodo 20 para você saber que é errado matar. Então, o clero ele vai ganhando tanta força, tendo conhecimento tão superficial da Bíblia e manipulado da Bíblia, que ele começa a ostentar as suas riquezas, os seus luxos, e começa então a uma vida de perversão sexual às claras. Então, os abusos papais, por exemplo, no campo militar, com seus exércitos, intervindo em povos, fazendo guerra, fomentando guerra, financiando guerras. As pessoas começavam a contestar, mas será que isso daí realmente tem a ver com o Evangelho de Jesus? Alguns levantavam e começaram a contestar. A questão das riquezas. Então, andando com ouro, a tudo à vista. E os caras começando a ter clientela, libertinagem do clero. Não é adultério porque, depois, a partir do século XIII, claro, começa a haver, no Concílio de Ovira, 1215, começa a haver ali a proibição do casamento do clero. Mas antes, alguns do clero casavam, naturalmente, outros não era obrigatório, mas ainda assim, havia pessoas que diziam que estavam celibatárias e que tinham vários filhos, com várias mulheres. E que eles falam, não, são meus sobrinhos. E os papas, que tiveram vários filhos fora do casamento, sendo casados, tiveram vários filhos, colocavam eles como cardeais. Não, meu sobrinho levanta como cardeal. Nós temos na história cardeais com 12 anos de idade, com 14 anos de idade, cardeais, que na verdade não eram sobrinhos, eram filhos dos papas, assim como filhos dos cardeais, assim como filhos de outros. E aí você tem várias estratégias. Uma das estratégias que deu mais poder financeiro para a Igreja Católica Apostólica Romana, que deu mais lucro, não foi a venda de indulgências, foi a questão do celibato obrigatório. Por quê? O que as pessoas tinham na época? A população não tinha conta bancária. Geralmente o que eles tinham mesmo era o quê? Era terra e gado.
Isso era a maior riqueza. Né? Não tinham eletroeletrônicos, era terra e gado. Era o que você mais tinha. Aí o seu filho queria servir na obra de Deus. Então tá bom, vamos fazer voto de pobreza. Ele faz voto de pobreza. Quando tem o voto de pobreza, o que acontece? Tudo que é dele vai para quem? A Igreja Católica Romana. Ou seja, a herança que ele receberia vai para quem? A Igreja Católica Romana. Com isso, as gerações seguintes, os pais que mandam seus filhos para os mosteiros, para os conventos, começam a morrer, os filhos recebem a herança, e ao receber a herança, eles podem ficar com a herança? Então vão para quem? Então a Igreja Católica Romana começa a ficar com tudo que é terra na Europa inteira. O poder de ter terras cresce como nunca antes com essa fabulosa invenção criada não apenas para deter pessoas, sem influência de família, tem uma influência apenas do clero. Ou seja, você se isola de todos, você faz tudo que o clero manda, e ao mesmo tempo, a tua riqueza toda vai para o clero, e aí se cresce como nunca nessa esperteza chamada voto de pobreza. Assim, a igreja enriquecia indignamente, ainda que de maneira legal. Era de forma indigna, mas era legal. Fazia tudo conforme a lei. E aí começou a esbanjar com luxos, com riquezas, e aí começa a comprar favores políticos, começa a comprar poderes políticos, começa a colocar e tirar reis e imperadores. E aí não tinha como não haver uma contestação. As pessoas começaram a se levantar para contestar o clero. Qual é o problema? Hoje, tudo isso seria escandaloso. Hoje tem surgido, você tem lido nos jornais, a Diocese de Boston, várias pessoas processando por causa de abusos de padres pedófilos. Na Irlanda, agora recentemente, vários processos de abuso à pedofilia dos padres e tudo mais. Aqueles antros de pecados chamados conventos e mosteiros, os locais onde tem uma concentração de imoralidade são aqueles locais. Os caras não têm família, ficam lá. Lutero falava sobre isso na Idade Média, já Lutero que foi monge tanto tempo, aquilo ali é um antro de um poço de moralidade. Meus amados irmãos, tudo isso vai fazendo com que o povo comece a se revoltar. Tudo isso, pessoas... Agora, hoje em dia, você vai para a televisão, vai para a internet, denuncia. Eu fiquei indignado quando eu vi essa semana, eu acho que quem viu ficou indignado, não é possível. No MAN de São Paulo, uma amostra de, abre aspas, arte, com crianças sendo levadas para tocar no homem pelado, um homem desconhecido lá, totalmente... Peraí, é uma sociedade sodomizada. É um absurdo que um cristão não fique indignado, é um absurdo isso. É um absurdo isso, é contrassenso, é imoral, é indecente, é absurdo, é para chorar. Agora, hoje nós temos acesso a essas informações, naquela época não. Você contestava, denunciavam você, e aí quando denunciavam, mandavam te prender, bater em você. Meu pai conta uma história, quando se converteu, ele no interior de Portugal, ele chegou na cidade dele, na aldeia dele, né, na Espereira de Sinfãs e tal, e depois de conversar com seu pai sobre a sua conversão, sua mãe, o seu pai não o recebeu mais. E meu pai cometeu o crime, abre aspas, de levar a Bíblia para o interior de Portugal, naquela época. Aí, de repente, chega lá o professor, com a pessoa da polícia, começa a bater no meu pai, ele olha na janela e meu avô vendo. Ele denunciou, ele apoiou isso daí, batendo no próprio... Por quê? Qual era o crime? Bater porque ele tinha uma Bíblia. Ele viu que o professor ficou folheando, enquanto o outro batia nele. Por ter uma Bíblia. As pessoas denunciavam. Quantos morreram por causa disso? Quantos morreram por causa disso? Então, meus amados, na época não havia, mas ainda assim, homens, mulheres corajosos foram levantados para dizer que esses padres,
que esses papas, que esses líderes religiosos, se fosse hoje, que esses pastores também, eles estão errados, têm que ser contestados porque eles estão indo contra a Bíblia. E aí começou a haver uma série de movimentos contrários a esses absurdos morais, e aí começam a levantar-se vozes. Nós temos vários tipos de reforma, vamos estudar depois, a reforma popular, a reforma radical, a reforma litúrgica, a reforma social, a reforma magisterial, vários tipos de reforma. Mas a verdadeira reforma que era necessária era uma reforma moral pautada numa reforma espiritual. Então, a igreja tinha que voltar a ser luz do mundo, porque ela se tornara as trevas maiores desse mundo. A igreja deixou de ser igreja. E aí, começa a haver, então, os chamados decretos papais. Numa época que o povo não podia ler a Bíblia, aliás, no Concílio de Trento, que começa em 1546 para combater a reforma, em 1545, me desculpe, começa para combater a reforma protestante, se não me engano, dia 15 de março. E esse vai ser oficializado o fato de que só o magistério da igreja tem condição de estudar a Bíblia. Você não tem, você é obrigado a obedecer a tudo que eles dizem. Então, para eles era mais importante você ler um decreto papal, uma bula papal, do que ler a Bíblia. E aí as pessoas, não, temos o direito de ler a Bíblia, de ver se o que eles pregam está de acordo com a Bíblia. E isso vai ser um dos estudos da reforma protestante. Agora, há um surgimento, então, um amadurecimento de se confrontar, começa a se confrontar as posturas do clero e os ensinamentos do clero, os ensinamentos papais a respeito do que eles pregavam contrário à Bíblia. E aí nós temos vários movimentos que vão surgir. E esses movimentos, nós vamos começar a ver que vão começar a dar uma forma, uma revigorada na igreja, mesmo antes dos reformadores. O reformador Felipe Melanchthon foi o braço direito de Lutero. Lutero teve vários teólogos com os quais andava. Felipe Melanchthon era o seu grande professor de grego desde cedo, um homem com muito conhecimento. Ele que fez escreveu a Lotte Commune, a Confissão de Augsburg de 1530. Ele é uma pessoa muito capacitada. Ele é o preceptor da Alemanha. Ele vai reformular todo o sistema de ensino da Alemanha, o sistema pedagógico da Alemanha, enfim, dos colégios alemães. Ele dizia o seguinte: foi uma era em que Deus chamou a igreja de volta às suas origens. Ou seja, estava no momento da igreja retornar às suas origens, se purificar, se reformar. Daí vem o nome reformadores, reforma protestante. Pois bem, nós não podemos esquecer disso. Agora, hoje nós vamos falar sobre 3 movimentos pré-reformadores que não eram evangélicos. É importante dizer isso, por quê? Primeiro porque nem todos os movimentos, e é importante falarmos isso, que contestaram a Igreja Católica Romana, nos seus primórdios, eles eram evangélicos, no sentido que nós conhecemos hoje, que se pautam apenas na Bíblia. Eles também usavam a Bíblia, mas também usavam outros ensinamentos. Então, nesse preâmbulo daqui dos pré-reformadores, nós vamos falar de movimentos gnósticos, que vão se levantar contra a igreja romana. O gnosticismo foi um movimento, nós podíamos dizer assim, um pouco esotérico, que pegava um pouco do esoterismo egípcio, esoterismo babilônico e tudo mais, criam em algumas coisas, vamos ver agora, que nós não cremos, combatemos pelas Escrituras, mas ainda assim, eles podem adentrar com pré-reformadores não evangélicos, não bíblicos, mas ainda pré-reformadores por quê? Porque eles exigiam, ainda que na sua doutrina, uma reforma na que se dizia ser igreja. Então, são 3 movimentos, que eu vou falar só sobre esses hoje. Paulicianos, bogomilos e cátaros. Vamos falar sobre os paulicianos. Pauliciano lembra que nome? Muito bem, Paulo. Século VII, ano mais ou menos, aqui são datas arredondadas, 660. Esse movimento surge na Armênia, no século VII, como mencionei,
E o fundador desse movimento, ele vai ter acesso ao Novo Testamento. E quando ele tem, ele fala o seguinte: não, eu vou restaurar a visão de Paulo. O nome dele é Constantino. Ele até muda o nome dele, mas ele fala: vou retornar à visão de Paulo. Então ele começa a pregar Paulo, junto com as suas heresias também, as heresias que ele tinha do gnosticismo, mas ele pega os escritos de Paulo, então começa a ser chamado o movimento de pauliciano, ou seja, aqueles que querem reimplantar o movimento de Paulo. Só que ele vai ser preso, por heresia naturalmente, e queimado no ano 690. Mas o funcionário do tribunal que mandou queimá-lo, que viu o martírio desse homem, ele vai adotar as doutrinas dele quando ele vai estudar, e vai mudar o seu nome para Tito. E aí começa, então, a amplificar esse movimento. Bom, eu falei para vocês que é um movimento pré-reformador, que exige reforma na igreja, mas ele tem ensinos heréticos. Quais são? Primeiro, eles rejeitavam o Antigo Testamento. Hoje, muitas seitas evangélicas que têm surgido, que dizem resgatar a doutrina de Paulo, eles rejeitam o Antigo Testamento. Há pouco tempo atrás, daquele José Miranda, o 666, ele rejeitava o Antigo Testamento, só aceitava as cartas de Paulo. Movimentos heréticos que surgem dentro da igreja. Pois bem, eles eram dualistas, dizendo que havia um Deus mau no Antigo Testamento, que criou toda a matéria, e um Deus bom, que era o do Novo Testamento, que criou as coisas boas. Eles eram adocionistas, ou seja, eles acreditavam que Jesus nasceu humano, normalmente, como nós, não houve nada de virgindade de Maria, e se tornou, então, uma figura divina quando do seu batismo. E eles não acreditavam na Trindade. E aí, nós temos as doutrinas paulicianas, que eram comuns à doutrina bíblica. Quais são? Primeiro, consideravam a Igreja Católica Romana, assim como a grega e a armênia, como igrejas apóstatas, que se desviaram da Bíblia. Segundo lugar, visavam purificar a igreja de toda imoralidade, ou seja, eles lutavam por acabar com esses desvios morais que a igreja vivia, que o clero vivia. Terceiro, desejavam reconduzir a igreja para a simplicidade que o evangelho pregava. E quarto, condenavam a veneração dos santos e as imagens. Eles também se opunham à idolatria a Maria e combatiam o formalismo excessivo nas igrejas, que virou um teatro. As missas eram teatros. Então, outra característica era contra a união da igreja e Estado. Bom, o movimento cresceu tanto, que quando eles foram perseguidos por uma imperatriz, Teodora, na Armênia, no século IX, dizem que cerca de 100 mil, quando ela promoveu a volta do culto às imagens, porque o seu marido Teófilo tinha falado: não, peraí, a Bíblia diz que não pode cultuar imagens. Então ele proibiu. Mas assim que ele morre, a Teodora fala: não, pode voltar ao culto às imagens, vão perseguir quem não se dobrar as imagens, quem for contra imagens. Morrem mais de 100 mil paulicianos. Enfim. E aí é um relato, nos escritos de Madrid, sobre o massacre dos paulicianos, é uma imagem antiga. Você está vendo aí o pessoal linchando eles, cortando a cabeça deles e tudo mais, sobre esse grande, 100 mil pessoas, não é pouca coisa, gente, sobre esse absurdo que foi essa perseguição papal e imperial aos paulicianos. Pois bem, os que sobrevivem, eles só têm uma alternativa: fugir. Eles fogem para os Balcãs, na região da Trácia. E ali eles têm apoio dos búlgaros. E ali eles começam, então, a ter um sincretismo da doutrina deles com a doutrina que os búlgaros na época tinham. E aí surge um segundo movimento, chamado de os bogomilos. Por que bogomilos? Porque é a junção de um termo, querido Deus, bog é Deus e milbe é querido, no eslavo antigo. Então é um movimento que vai suceder aos paulicianos. Claro que o Papa, na época esse daí, o Papa Nicolau IV, ele faz uma bula pré-cuntis e ordena que a Inquisição acabe com os hereges da Bósnia.
E aí nós temos mais pessoas mortas, mais pessoas queimadas, as suas casas queimadas, e mais uma perseguição para acabar com os hereges. As doutrinas heréticas dos bogomilos em relação aos reformadores protestantes eles eram dualistas. Eles criam que Satanás governa toda a matéria e Deus apenas o mundo espiritual. Eles usavam termos espúrios, apócrifos, como o apócrifo de João e visão de Isaías. Eles eram anarquistas contra o governo civil. Não vamos obedecer nenhuma autoridade civil. Então, tem autoridade? Sou contra. Não é isso? Levi la revolução. Até que eles virassem autoridade naturalmente. Quarto, ensinavam que Deus tinha 2 filhos. Satanás era o mais velho e Miguel era o mais novo. Então Miguel e Satanás eram irmãos. Diziam que Miguel foi enviado na forma de homem, nascendo como quem? Jesus. Então, assim como os mormons hoje, Miguel e Jesus, os bogomilos ensinavam, Deus tem 2 filhos, Satanás e Miguel, sendo que Miguel é Jesus. Quando nasce na terra é Jesus, se incorpora como Jesus. Naturalmente, então, não eram trinitarianos. Enfim. Mas eles tinham doutrinas comuns aos reformadores, como as que eu já falei, por exemplo, anteriormente, iguais às dos paulicianos. E outras características, eles aboliram o uso da cruz como símbolo cristão. Eles entendiam, o símbolo morte é um símbolo de morte, cruz é símbolo de morte. Só que Jesus ressuscitou, a morte foi importante, necessária, mas depois ele continuou. E não tinham templos, sendo que cada comunidade tinha 12 apóstolos como liderança local. E o último, que eu vou falar hoje, o último movimento pré-reformador, mas não evangélico, eram os cátaros, início do século XII, ano 1100, também chamados como albigenses, por causa da cidade francesa de Albi, onde eles se encontrava a maioria deles, então também era chamado de albigenses. Cátaros, vem de katarós, puro em grego. E eles eram chamados de os puros, por quê? Porque eles preconizavam uma vida muito pura em relação ao que se via no clero romano. Eles entendiam que no processo de conversão eles tinham que passar por um ritual de consolamentum, onde eles passariam a ser pessoas perfeitas. É como nós chamaríamos assim, de um batismo, por exemplo, é uma nova vida que a gente preconiza, não? Então agora, olha, eu me converti a Cristo, sou uma nova vida, aí você passa pelo batismo para simbolizar, representar que você morreu para o mundo e reviveu para uma nova vida, as coisas passaram, você vai passar a viver algo novo, vai se policiar, vai ter uma vida de santificação, é mais ou menos o consolamento deles. Pois bem, eles tinham um testemunho, o que chamava a atenção das populações era a vida correta e exemplar deles. Quando o clero ele tem um papel tão ruim, ele tem um exemplo tão ruim, as pessoas começam a ver algumas famílias, algumas pessoas, poxa, que exemplo bom que eles estão dando, eu quero ser como eles. Isso começa a atrair. E é isso que deve atrair no Evangelho. O que deve atrair no Evangelho, meus amados, mais do que nossas palavras, são nossas ações. As pessoas têm que ver o nosso comportamento como nós somos diferentes desse mundo. Eles tinham doutrinas erradas, mas comportamentalmente eram exemplares. Outro motivo que vai fazer com que eles comecem a receber muito apoio popular é a valorização da mulher na liderança da igreja. Porque era algo, até então, totalmente novo. Eram os homens que mandavam. Era uma sociedade altamente machista. Só que, com os cátaros, as mulheres passam a ter vez. Aí o que acontece? Esse Papa, que você está vendo a imagem dele, é uma pintura antiga do Papa Inocêncio III, ele lançou em 1209, uma cruzada que vai durar 20 anos, até 1229, a chamada cruzada contra os albigenses, e que vai levar à morte, se estima, cerca de 200.000 pessoas, até 1 milhão de pessoas. Os exércitos papais, eles vão matar tanta gente, que os números variam de 200.000 a 1 milhão de pessoas. É um banho de sangue que a chamada igreja, denominada cristã, promoveu. Bom, mas vamos falar das doutrinas. As doutrinas heréticas é que eles eram dualistas também, eles pegaram tudo aquilo. Eles criam que Jesus, na verdade, tinha o seu corpo como um de anjo.
ou seja, Jesus não era encarnado, exatamente. Ele cria que os espíritos humanos eram espíritos de anjos que estariam presos na pessoa. Se nós somos anjos, estamos presos em corpos, até que o batismo cátaro, aquele consolamento, nos liberasse. Então a gente fica liberado. Não eram trinitarianos, naturalmente, como aqueles outros movimentos, e eram contra o nosso batismo nas águas. O consolamento era uma imposição de mãos. Parece o jorei de hoje, por exemplo. Então, impunha as mãos e tudo mais para transmitir o consolamento. Por quê? Porque para eles a água, por ser matéria, não podia transmitir graça. Vale ressaltar que hoje a igreja evangélica, salvo os evangélicos sacramentalistas, eles também não acreditam que a água transmita alguma graça. Porque, por exemplo, os luteranos são sacramentalistas. Os luteranos acreditam em 2 sacramentos. Os católicos romanos acreditam em 7 sacramentos, que vão ser oficializados no Concílio de Trento. Lutero reduziu para 2 sacramentos, mas ainda assim acreditam que batismo e ceia são sacramentos. A partir de Zwinglio, eles entendem o seguinte: não são 2 sacramentos, são 2 ordenanças. São 2 ordens que foram legadas à igreja, o batismo e a ceia. Mas eles não transmitem graça, são espirituais, mas são formalmente simbólicos. Então, ainda assim, costumamos entender então que a água não transmite graça, como jogar água na cabeça, você deitar a água, você não sai mais santo por causa da água. Aquilo é simbólico. A sua postura de santidade você vai vivenciar no dia a dia, ok? É um momento simbólico. Pois bem, também era contra o uso de óleo para ungir os enfermos, porque não aceitavam o livro de Tiago, e eram reencarnacionistas, assim como os budistas e os espíritas. Por exemplo, eles acreditavam que a reencarnação só cessaria quando a pessoa renunciasse totalmente ao corpo material, o que acontecia naquela cerimônia de consolamento. Ou seja, ali você ficaria liberado para ir então para o céu. Mas até lá, enquanto você não recebe, você fica então numa sucessão ininterrupta de reencarnações. E por causa da questão da carne, eles eram contra o casamento. As famílias se mantinham. O marido se mantinha casado com a sua esposa, seus filhos, mas ninguém casava. Então, por quê? Porque eles viam a carne como má, o que é uma heresia também. Depois nós vamos falar sobre isso quando falarmos sobre o celibato da Igreja Católica Romana. Agora, eles tinham doutrinas comuns aos reformadores, como as que nós já vimos, por exemplo. Eles eram contra a doutrina católica romana da transubstanciação, eles eram contra a confissão auricular ao sacerdote, e as outras características cátaras, muito interessantes, as mulheres tinham o mesmo papel dos homens naquele movimento. Ou seja, não havia nenhuma espécie de hierarquia sacerdotal. Eles criam que o homem podia reencarnar numa mulher, uma mulher no homem, e que todos podiam ministrar o consolamento. O que ia mostrar isso era o papel ético da pessoa na sociedade. Por esse motivo, os cátaros, eles levavam mais em conta Maria Madalena que Pedro, o que confrontava diretamente os papas católicos romanos, que se dizem sucessores de Pedro. E hoje nós tratamos, então, sobre esses movimentos. Demos introdução aos pré-reformadores. Vocês veem como nossa história é antiga? Vocês veem como tanta gente morreu para resgatar algo que para nós é tão simples? Mas, amados irmãos, a história não pode ser esquecida. Estamos nos 500 anos da Reforma. Hoje nós falamos sobre 3 movimentos que lutaram pela Reforma Protestante, mas que não tinham balizamento bíblico. Domingo que vem, nós vamos falar agora de movimentos, de pré-reformadores, que aí sim, eles tinham balizamento bíblico, eles lutaram para se implantar o que estava na Bíblia, para que então depois pudesse surgir a geração de Lutero, pudesse então se firmar a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de culto, a liberdade de imprensa, tudo isso, valores que o protestantismo tanto lutou para que nós tivéssemos. A liberdade de nós podermos ler a Bíblia e pregar a palavra de Deus. Eu espero que Deus tenha te abençoado grandiosamente na manhã de hoje. Eu quero lembrar a vocês que essa mensagem está
disponível no YouTube para você, então, repassar a quem você quiser. Mas eu queria fazer uma oração ao encerrar esta mensagem, antes de nós darmos continuidade a esse culto. Fique de pé, por favor, vamos fazer uma oração. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses homens e mulheres que começaram a questionar os abusos daquela que se dizia igreja cristã, mas que não tinha luz de Cristo. Pai, nós temos que ser um povo que retorne à palavra, que não ignore a palavra, que se lembre da tua palavra tão preciosa, que possamos ler a Bíblia, ouvir a Bíblia e pregar a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia e aplicar a Bíblia, e que possamos ser novamente um povo do sola Escritura. Abençoa-nos, fortalece-nos, porque não queremos ser enganados por liderança nenhuma, sejam padres ou pastores, mas queremos, Senhor, ser dirigidos por Ti, através da Tua palavra. Então, Senhor, que possamos valorizar a Tua palavra, amar a Tua palavra e, Senhor, divulgar a Tua palavra. Abençoa as nossas vidas, abençoa a Tua igreja na terra, e que nesses 500 anos da Reforma Protestante, ela possa se lembrar e pregar a Tua palavra em todo o tempo. E o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus.